Continua abrindo a sua Bíblia aí. Aqui vai dar microfone, vou baixar um pouquinho. O Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos continuar estudando esse texto antes de participarmos da ceia do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão os meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Eles então responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus então respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para todo o sempre. Escravidão, salvação e pecado, palavras que eu queria que você gravasse nessa noite. Porque nós vamos falar um pouco sobre o projeto de Deus para a nossa vida. É interessante que logo que você entra em qualquer comunidade cristã, qualquer comunidade que professe o nome de Cristo Jesus, a primeira coisa que as pessoas vão te questionar e falar para você é que você precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tem algumas comunidades que, inclusive, já fizeram orações predeterminadas, que quando a pessoa aceita Cristo Jesus, quando a pessoa converte o seu coração, elas recitam aquela oração e a pessoa repete aquela oração como se ela estivesse, então, aceitando Cristo Jesus. E é interessante que eu creio que todo cristão, inclusive eu, durante algum período da sua vida, ficou pensando: tá, mas eu estou sendo salvo do quê? O que eu estou fazendo de errado? Qual é o crime que eu cometi? Porque quando a gente pensa em salvação, a gente pensa que a gente vai ser salvo de alguma coisa. Eu tenho 2 crianças em casa, se eu falo sobre salvação, a primeira ideia que vai vir na mente deles é o Thanos. E se você não sabe o que é Thanos, não vai ser eu que vou explicar para você. Mas é um vilão. As pessoas serão salvas dos vilões. Talvez se você falar sobre salvação com um adolescente ou com um jovem, ele vai dizer que ele precisa ser salvo da vergonha. Quando nós somos adolescentes, quando nós somos jovens, nosso corpo está em mudança, nossa mente está fervilhando de ideias, nós temos muitas vezes vergonha de expressá-las, e aí nós temos vergonha. Então, o pior pesadelo que um jovem e um adolescente pode passar é o de ser exposto para alguém. Eu tenho conversado com alguns jovens e adolescentes e eu tenho falado para eles: aprendam a rir de vocês mesmos. Não tem um problema de vocês serem a chacota. É bom rir. E é bom quando as pessoas riem da gente também. Essa geração mimimi que fica: ai, você não pode fazer bullying. Me chamaram de gordo e preto a vida inteira e eu estou aqui feliz, cara. Feliz. A gente precisa aprender a rir de nós mesmos. Mas a salvação talvez para o jovem e para o adolescente seja isso. A salvação talvez para você que já está na vida adulta tenha a ver com finanças. Normalmente, em 80% dos casos que eu vou conversar sobre aconselhamento e a pessoa chega para mim e diz: pastor, eu estou passando por um problema. Normalmente é financeiro. Porque nós vivemos numa geração e num país capitalista. Então parece que a nossa vida ela é circundada por dinheiro. E aqui eu não estou dizendo que dinheiro é ruim. Mas é que a nossa mente ela começa a ser fadada a pensar que se eu tenho muita dívida para pagar, se eu tenho muita conta para pagar, se meu nome está no vermelho, se meu nome está no SPC, que o mundo acabou. E na verdade não. Na verdade você tem que lutar para sair disso. Mas não acabou. E talvez falar com salvação para esse tipo de pessoa é se eu chegasse para ela e dizer: olha, Jesus Cristo, ele veio para salvar você. E ele assinou um cheque de R$1 milhão, que inclusive amanhã está na sua conta. É mais ou menos isso que a teologia da prosperidade faz. Dizendo que tudo vai ser solucionado. E nem sempre é. Quando nós lemos as Escrituras, nós descobrimos que os problemas eles vão acontecer. A abundância financeira ou a falta de dinheiro faz parte da nossa vida. Talvez o seu problema seja saúde. As pessoas ficam preocupadas com a sua saúde.
E talvez quando falamos sobre salvação, as pessoas logo pensam que elas vão ser curadas. Não é à toa que os evangelhos retratam os milagres de Jesus. Esse próprio João que nós acabamos de ler, quando ele fala dos milagres de Jesus, ele fala que não há livros que comportem todos os milagres de Jesus. Mas Jesus não curou todos os leprosos da sua geração, nem todos os cegos da sua geração, nem todos os paralíticos da sua geração. Jesus só operou milagres naquelas pessoas que ele queria alcançar o coração. Jesus queria trazer a salvação para elas. Muitas pessoas conheceram a Cristo Jesus e permaneceram doentes. Muitas pessoas viveram com Cristo Jesus e não foram curadas. Nós queremos ser curados. Porque, na verdade, nós temos medo da morte. E isso ficou latente em 2020. As pessoas com medo de morrer. Essa semana, assistindo um filme com os meninos e com a Dani, assisti o filme O Alto da Compadecida, pela 1000ª vez. Já sei de cor aquelas falas. Mas é uma frase do Chico interessante. Ele se encontrou com o único mal que é irremediável. A morte. Todos nós vamos passar pela morte. Ela vai bater na nossa porta em algum momento. Mas o que mais intriga o meu coração é ver crente com medo da morte. É ver cristãos com medo de morrer. Porque a Bíblia passou o tempo inteiro da sua escrita falando sobre um processo que nós vamos viver depois da morte. E sobre esse processo, como o próprio Evangelho de João retrata no capítulo 15, fala que Jesus preparou morada para aqueles que são dele. O próprio Evangelho de João, no capítulo 17, quando fala da oração de Jesus, fala que de Cristo morreu na cruz para ele comprar homens e aqueles que estão na sua mão, ele não perde. Anos mais tarde, o próprio apóstolo Paulo questiona a morte. Morte, onde é que está a tua vitória? Aonde é que está o teu aguilhão? Porque para nós que fomos encontrados em Cristo Jesus, para nós que fomos encontrados pelo sangue de Cristo Jesus, a morte é só uma etapa da vida. Na verdade, eu acho que a morte vai nos conduzir para a melhor fase da nossa vida. Porque aquilo que nós conhecemos, ainda cheio de embaçamentos, aquilo que nós vislumbramos ainda como alguém que contempla o espelho, nós vamos começar a vislumbrar face a face. A salvação que a Bíblia vem falar não tem a ver com o Thanos. A salvação que a Bíblia vem falar não tem a ver com a vergonha do jovem, com o adolescente. A salvação que a Bíblia vem falar não tem a ver com a sua vida financeira e nem tampouco com a sua saúde ou com a morte. A salvação que a Bíblia vem falar é de um mal que é mais irremediável do que a morte. A salvação que a Bíblia vem falar é sobre a ira de Deus, que foi apontada contra nós desde o Éden. Eu não sei se você já teve a sensação, eu já tive a sensação de ser assaltado. Já tive a sensação de ter uma arma apontada na cabeça. E daí até esse negão de 1,75 m, 100 e poucos quilos, a gente fica com medo. Né? Agora imagine essa situação, com Deus direcionando todo o poder da sua ira contra nós. Quem poderá te salvar? Nem o Chapolin Colorado. A salvação que a Bíblia vem nos falar tem a ver com esse relacionamento que foi quebrado no Éden e que nós, pelas nossas próprias mãos, nós não damos conta de sanar. João, aqui no texto que nós lemos, que começa com a descida de Jesus do Monte das Oliveiras, daí ele trata da mulher adúltera. Daí se você seguir o texto ali no verso 12, Jesus ele começa a falar com aqueles homens, dizendo sobre o seu chamado, por que ele havia sido mandado à terra. E é interessante que o texto onde nós começamos a ler fala de alguns homens que acreditaram em Jesus, alguns homens que creram em Jesus, outros, porém, não. Alguns conheceram a salvação, outros não. Jesus, então, nos fala de duas situações que nós vamos ser libertos. Primeira ideia que eu queria trabalhar com você, e hoje, como é um sermão pós-férias, eu vou trabalhar só 5 pontos com você. Isso que eu falei para o meu presbítero hoje de manhã, que eu estou com 60% só de bateria.
Prepara aí 2021. Primeira ideia que o texto fala é que nós somos escravos. Verso 34 e verso 35. É interessante porque eu e você não sabemos o que é ser escravos. Hoje de manhã o líder dos jovens estava falando aqui na escola dominical e lembrou que há pouco tempo atrás agora nós tivemos uma notícia de alguém que ainda na nossa geração estava sendo escrava. Ser escravo é você perder todo o seu direito. Ser escravo é você perder todo o seu direito a escolher aonde você quer ir, morar, o que você quer comer. É você não ter mais vontade. E o pior de ser escravo, que quando você estuda um pouco da história, é que as pessoas não entendem que estão sendo escravizadas. As pessoas não compreendem a visão que elas estão tendo da vida. Para elas aquilo é normal. Servir as pessoas é normal. Você quer saber, por exemplo, algo que vem da época dos escravos, que você talvez diga ainda. Você já ouviu alguém falar para você assim, não toma leite e depois coma manga ou melancia, porque vai criar pedra no seu estômago? A Anice está com uma pedrona ali. Sabe por que eles criam essas frases? Porque eles não queriam dar comida aos escravos. Então, se você desse leite e desse fruta, você perderia dinheiro. Então, você começa a criar dogmas. E as pessoas acreditavam. E o pior de tudo, a gente acredita até o dia de hoje. É um sacrilégio você comer manga e tomar leite. E aí eu fico perguntando para você, quando você toma sorvete de manga, é o quê? É leite com manga, é a mesma coisa. Entendeu? As pessoas não sabem que estão sendo escravizadas. As pessoas não percebem que estão vivendo naquela existência. O apóstolo João aqui nos fala de duas situações de sermos escravos. Primeiro, no verso 33. Então eles responderam, somos nós descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? João nos ensina que nós seremos escravos de nós mesmos. Uma mentira contada como verdade, ela aquece muito mais o coração do que uma verdade sendo dita com amor. Porque aquele povo estava mentindo. Aquele povo havia sido escravo a vida inteira. Na verdade, o povo de Israel foram poucos os momentos que não esteve escravo. Porque nós somos descendentes de Abraão. Eles vão lá atrás. Porque antes de Israel ser criada como nação, Abraão era livre. Mas a partir do momento que Israel é criada como nação, viveu todo o tempo sendo oprimida. Naquele momento, Israel estava sendo oprimida pelo Império Romano. Mas era bom ao coração daqueles homens falar essa mentira. Talvez falar várias vezes a mesma coisa ia tornar aquilo verdade. Nós somos livres. Olha, nós somos livres. Olha, nós somos livres. Mas não eram. Se você avançar no Evangelho de João, você vai ver Jesus sendo levado a inquisitores romanos. Pessoas do Império Romano condenaram Jesus, porque Israel estava sendo escrava. Mas uma mentira, aquela mentira agradava o coração. E eu e você, na nossa geração, parecemos fazer a mesma coisa. Nós estamos escravizados dentro do nosso próprio coração. Às vezes estamos vivendo relacionamentos que são agressivos à glória de Deus. Agressivos à glória de Deus manifesta em nós como homem e mulher. Mas nós nos mantemos lá. Porque é melhor uma mentira contada do que você lidar com a realidade. Eu e você, quantas vezes passamos quando estamos trabalhando o pecado na nossa vida? Com a ideia de, eu não vou mais cometer isso. Eu não vou mais fazer aquilo outro. E nós sempre caímos. Por isso que o pior inimigo que eu e você lidamos como cristãos não é Satanás. Até porque Satanás não está na nossa alçada de vencer. Você não chega para alguém que está encapetado e fala assim, sai em nome do reverendo Rodrigo. Ele não vai sair. E vai dar risada da sua cara. É em nome de Cristo Jesus. Porque Cristo que venceu.
Seu pior inimigo está dentro do seu coração. Muitos estão perdidos dentro dos seus ideais, dentro dos seus pensamentos de vida, e não conseguem compreender Cristo Jesus. Se existe algo que está latente na nossa geração, é o altar ao ego. O que eu penso, o que eu faço, o que eu quero, isso é o mais importante. Sendo que nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então eu tenho que pensar como a minha vida pode glorificar a Deus. Como o meu trabalho vai glorificar a Deus. Como os relacionamentos que eu tenho com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com a minha família, com as pessoas no meu trabalho, com as pessoas na minha igreja. Como isso vai glorificar a Deus. Mas o labirinto do nosso coração nos prende. E muitas vezes nós ficamos dizendo assim como esses homens: nós estamos livres. Nós nunca fomos escravos. E nós ainda estamos presos dentro de nós mesmos. O texto continua. E no verso 34 e 35 ele fala assim: Jesus então respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para todo sempre. Eu e você, se a graça de Deus, se a glória de Deus, se o poder de Deus, se a ação da cruz, desse que você acabou de cantar pela cruz, não entrar na nossa história, não tocar na nossa vida, não manifestar na nossa existência, nós somos fadados à escravidão do pecado. Os nossos olhos estão sujos de concupiscência. As nossas ações estão sujas de concupiscência. O pecado está latente em nós, faz parte do nosso DNA. Isso que João fala na sua carta. Ele nos escraviza. E algo sobre escravidão que eu queria te lembrar. Que aquele que te escraviza, ele é sempre mais forte do que você. Você precisa de outra pessoa para te libertar. Alguns anos atrás, estudando um pouco sobre futebol, porque gosto muito de futebol, eu fui descobrir por que o nome do campeonato aqui na América do Sul é Libertadores da América. Porque não tem nada a ver com futebol. Porque é uma homenagem aos homens que ao longo da história foram usados para levar as Américas à liberdade. E aí não me pergunta os nomes dele que eu não gravei. Aquele que está escravo, ele precisa ser liberto por alguém que está de fora. Nós não damos conta de fazer sozinho. Por isso que Jesus nos ensina duas coisas muito interessantes sobre o pecado. A primeira delas, e nós precisamos voltar a essa prática. Nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados uns aos outros para que nós sejamos curados. Nós não podemos ter medo. Lembra que eu falei para você dos conselhos que eu tenho dado aos adolescentes e jovens? Não tenha vergonha de rir de você mesmo. Você precisa encontrar pessoas que você possa abrir o seu coração e falar: cara, eu estou caindo nisso, estou caindo naquilo outro. É por isso que nós vivemos numa geração tão doente. Nós não confessamos mais o nosso pecado. E nós guardamos ele dentro do nosso coração. E quanto mais tempo ele passar ali, mais distante da vontade do Senhor nós vamos estar. E daqui a pouco nós achamos que Deus não quer mais nada com a gente. O pecado vai escravizar você. E por isso que você tem ouvido no púlpito dessa comunidade: todos aqui dentro são pecadores, a começar do pastor. Eu queria ter a liberdade com você de sentar e abrir a minha vida para você. E daí você ia olhar para mim e dizer: cara, você tem a cara de pau de subir no púlpito e pregar domingo à noite. Eu falaria para você: tenho. Porque você tem a cara de pau de vir na igreja também com os mesmos pecados. E ficar na presença do mesmo Deus. Nós precisamos voltar à prática de confessar os pecados uns aos outros. Porque a segunda ideia de pecado é o que nós aprendemos com a mulher adúltera. A esperança de perdão. A esperança de perdão. Aquela mulher estava condenada. Jesus, se tivesse condenado aquela mulher, também estaria fadada a ser condenado, porque estaria infringindo as leis de Moisés. Aquele que era a lei encarnada olha para aquela mulher e fala assim: eu não te condeno.
Ele libertou aquela mulher. Quantas pessoas vêm aos cultos cristãos, participam de comunidades religiosas, mas ainda estão presas aos pecados que cometeram lá na juventude. Estão presas aos pecados que cometeram há anos atrás. Não se sentem filhos, não se sentem parte do reino de Deus, se sentem ainda escravos. Cristo veio para nos libertar do pecado. E aí você pode estar pensando, o pastor está louco, porque acabou o texto e ele está na metade do sermão ainda. Não sei se você percebeu que eu estou pregando de trás para frente mesmo. Porque agora eu quero falar com você sobre os 3 primeiros versos que nós lemos. Como Jesus nos liberta. Como que nós encontramos a liberdade. E a primeira parte que fala sobre liberdade é que nós encontramos a liberdade através da palavra de Cristo Jesus. Preste atenção na sua Bíblia, qualquer tradução que seja ela, seja a NVI que nós usamos aqui ou qualquer outra, não está falando das Escrituras, como muitos pregadores costumam falar. Jesus aqui não está falando das Escrituras, ele está falando da palavra dele. Porque ele tinha acabado de pronunciar um sermão falando a respeito do seu ministério. E é através da palavra de Cristo Jesus que nós somos libertos. O verso fala assim: se vocês permanecerem nas minhas palavras, na minha palavra, naquilo que ele fala ao nosso respeito. E existe uma palavra que Jesus disse na cruz, que até hoje deveria ecoar no seu coração, que é a palavra tetelestai, que é a palavra está consumado. Não existe mais nenhum escrito de dívida contra você, porque o sangue de Cristo Jesus já libertou você, já livrou você. É a palavra dele. Muitos falam na nossa geração. Poucos têm autoridade para falar e determinar qualquer coisa. Quando você é líder, em qualquer ambiente, a sua palavra é importante. Muitas vezes você é a última palavra. Por que não acreditar na salvação quando Jesus fala isso a respeito de você? Você parou para prestar atenção sobre a mulher adúltera, nossa personagem dessa noite? Ela poderia não ter cometido adultério, mas ela cometeu outros pecados. Ela poderia não ter sido surpreendida de adultério, podia ser uma farsa aquilo que foi montado contra ela, mas ela tinha outros pecados. E foi a palavra de Jesus que libertou ela. Você também tem pecados. E a palavra de Jesus a você nessa noite é que se você permanecer na palavra dele, você vai ser livre. Tim Keller, grande pregador da nossa geração, ele tem uma frase muito interessante. Porque ele fala assim, ao invés de nós estudarmos a palavra, porque muitos querem estudar a palavra, ele fala assim, nós deveríamos deixar que a palavra estudasse a nossa vida. Porque quando você se debruça sobre as Escrituras, ela começa a revelar coisas sobre você que nem você pensa, que nem você imagina sobre você mesmo. Nas férias, lembra que eu falei para vocês que eu tinha um objetivo? Fazer os meninos nadar? Deu meio certo. E lá em Tapes eu tive a oportunidade de andar de caiaque. Não sei se você já andou de caiaque. Primeiro fiquei surpreso que ele aguentou meus 116 quilos. Fiquei muito surpreso. Boiei. E andei acho que uma manhã inteira com o Theo, com o Kalel e brincando com os meus primos. À noite, meu irmão, eu descobri que eu tinha uns músculos que eu nem sabia que eu tinha. Doía parte do meu corpo que eu nem imaginava que poderia doer. É a mesma coisa que Jesus faz quando Ele nos olha através da sua palavra. Ele começa a olhar para a nossa vida e dizer, cara, você pensa que você é bom, mas você tem isso aqui. Você tem isso no seu coração. Isso na sua vida que você precisa resolver. Isso. E daí a gente descobre que a gente é bem pequenininho. E o nosso Deus que é grandão. Segunda ideia que eu queria falar com você, dentro desse ponto, o Filho nos liberta através do relacionamento com Ele.
Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus nos chama para caminhar com Ele. Jesus nos chama para ter um relacionamento com Ele. Jesus nos chama para andar dentro dos seus planejamentos, dos seus propósitos e daquilo que Ele programou para o universo e para a sua criação. Cara, que bênção é isso? Você já parou para prestar atenção? É o Criador. É aquele que você canta e arrepia aqui a sua nuca. Que quando você ouve o nome, você faz como aquela canção, Jesus, nome sobre todo nome. Ele fala que Ele quer caminhar com você. Ele fala que Ele quer que você seja o discípulo dEle. Ser discípulo tem um peso nas Escrituras. Quando você estuda um pouco da teologia reformada, você começa a fazer nomenclaturas. Várias vezes as pessoas perguntam onde eu me enquadro nisso. Até hoje eu não sei. Porque falam que você pode ser um puritano. Falam que você pode ser um neopuritano. Falam que você pode ser um ortodoxo. Falam que você pode ser um neo-ortodoxo. Falam que você pode ser um reformado. Falam que você pode ser um neo-reformado. E quando eu entro nesses debates, eu falo assim, cara, eu quero ser só discípulo de Jesus. Só isso para mim basta. Porque mais do que conhecer os desígnios de Calvino, de Lutero, de John Piper, de John Stott e de todos os outros teólogos, o maior privilégio é você trazer o conhecimento às pessoas dos ensinamentos de Jesus Cristo. Isso deveria definir você. Isso deveria definir a sua vida. Porque através desse relacionamento, as pessoas vão olhar assim, cara, você não é nada. Rodrigo, você é um Zé. Mas o Jesus que você serve é cara 10. Eu quero conhecer Ele. Ser discípulo tem o peso de você honrar os ensinamentos do seu mestre. Por isso que quando você entra nas artes marciais, e eu não faço nada, só estudei para preparar para o seu irmão, você normalmente leva o nome daquele que te ensinou. Porque tem uma maneira de ensinar. Tem a maneira de falar, de agir nos golpes, de fazer e acontecer. Nós somos discípulos de Jesus. Esse relacionamento nos liberta. E Ele vai nos libertar, sabe por quê? Porque quando você anda com Cristo Jesus, já não é mais você quem vive. Cristo vive em você. Quando você anda com Cristo Jesus, não são mais as suas atitudes ou pensamentos ou falas que importam. É o que Ele pensa a respeito da vida. O maior chamado do Evangelho não é para você ser a bolacha mais recheada do pacote. O maior chamado do Evangelho não é para você ser o lacrador, aquele que fala tudo, tem sempre a última palavra e que tem ponderações sobre todas as coisas. O maior chamado do Evangelho para mim e para você é nos anularmos cada vez mais. Diminuir cada vez mais. Para que através desse relacionamento Cristo seja exposto. Porque eu não posso libertar você, mas Cristo pode. A gente esquece disso. Terceira ideia que o texto fala sobre como o Filho nos liberta. Ele nos liberta através do conhecimento. Verso 32 fala assim, se vocês conhecerem ou conhecerão a verdade libertará vocês. A ideia de conhecer nas Escrituras tem dois sentidos. De revelação nupcial. Por isso que quando você lê nas Escrituras, você vê várias vezes esse termo sendo usado na relação do homem e mulher. Fulano de tal conheceu aquela pessoa. É aquele momento nupcial. Então, sugere intimidade. Mas a ideia de conhecimento aqui é outra. A ideia de conhecimento aqui tem a ver com domínio. A ideia de conhecimento aqui tem sobre você dominar uma matéria, sobre você conhecer tudo a respeito dela. Jesus, alguns capítulos à frente, João capítulo 14, verso 6, ele fala quem é a verdade que eu e você deveremos conhecer. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai vir ao Pai se não for por mim.
A única verdade que eu e você precisamos conhecer e dominar é Cristo Jesus. Por isso que me surpreende muito quando a gente fala a uma geração que tem acesso às Escrituras de uma maneira que nunca houve na sua geração e conhece tão pouco a respeito de Cristo Jesus. Por isso que me surpreende quando eu ouço as pessoas falar a respeito do Evangelho, e o Evangelho que é pregado está tão aquém do Evangelho que Cristo Jesus pregou. Por isso que me surpreende olhar para pastores e para líderes que falam que têm uma vida com Deus, falam que têm uma vida surpreendente espiritualmente falando, mas não conhecem bolhufas do que foi o ensinamento de Jesus. São rápidos em julgar, são rápidos em condenar. Parece que não conheceram a graça de Deus ainda. Nós precisamos conhecer quem Cristo é. Conhecer a verdade ainda leva uma segunda aplicação. Eu e você não podemos viver um relacionamento com Jesus com mentiras, ou uma vida cheia de falsidade, ou para que você possa entender melhor, o pastor Rodrigo vai falar rasgado para você. Não tem como você viver uma vida com Jesus e esconder dele o seu pecado, porque ele conhece você. Ele expõe você. Ele lê a sua vida como um livro aberto. Aquele pecado que você comete, que só você sabe, ele também sabe. Eu posso não saber. Seu esposo, sua esposa pode não saber. Seu pai, seu irmão, seu filho pode não saber. Mas ele sabe. E ele quer te libertar. Ele quer te livrar. Porque enquanto nós ficamos pensando, eu vou esconder isso de Jesus, nós não tratamos. Eu vou deixar aqui no cantinho, porque aqui Jesus não vai cuidar. Nós não tratamos. Jesus, ele quer revolucionar a sua vida. Revolucionar. Eu queria terminar a mensagem dessa noite preparando o seu coração para participar da ceia do Senhor. Não esqueça. Não esqueça que você é escravo. Que se Cristo não interagir na sua vida, você vai ser escravo de você mesmo ou do seu pecado. Pode durar a vida inteira, pode durar alguns instantes. Você é escravo. Mas não saia daqui pensando que você é a vítima de toda a história. Porque você não é. Nós pecamos conscientemente. O nosso pecado consciente conduziu Cristo à cruz. Mas ainda há esperança. Ele quer nos libertar. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer viver uma vida genuína e de verdade comigo e com você. Por isso que ao iniciarmos, para alguns já iniciou em janeiro, para mim está começando agora em fevereiro o ano. Tá? Eu queria te desafiar a ter uma vida diferente. Eu não quero colocar medo no seu coração porque eu odeio fazer isso. Como pastores ficam dizendo, olha, toma cuidado. Tem coisas que você faz em secreto, porque tudo aquilo que é feito em secreto, um dia vai ser revelado, às vezes não é, meu irmão. Eu vou falar com você de carteirinha. Por várias e várias vezes já estive nos últimos momentos das pessoas. E não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco que eu ouvi assim, pastor, eu quero confessar algo para você que mais ninguém sabe. E quando eu ouço isso, eu sempre penso, quantos anos dessa vida essa pessoa passou escrava disso, do medo, do pecado, da exposição e da condenação, sendo que há 2000 anos Jesus disse que ele estava livre, que ele não precisava ter vivido assim. Meu desafio a você é que você não espere chegar ao último suspiro da sua vida para dizer, olha, Jesus, está aqui a minha vida, expus todo o meu coração. Você pode fazer isso nessa noite. E é esse o convite que ele te faz, de você ter um relacionamento em verdade com ele.
E eu vou te dar essa oportunidade para que você tenha um momento agora de oração diante do Pai. Falando, Deus, se é verdade o que esse negão falou nessa noite, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu não quero mais ser escravo, não. Eu quero ser liberto de mim mesmo, do meu pecado, daquilo que angustia a minha vida e desfrutar da vida que o Senhor tem para mim. Vou te dar alguns instantes para você fazer essa oração diante de Deus. Deus, a Tua palavra traz a cerne para o nosso coração. E a Tua palavra nos diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Talvez nós já conhecemos o Senhor, temos uma vida diante do Senhor, mas ainda há partes da nossa existência que estão vivendo, Deus, a escravidão do pecado ou do nosso próprio ego. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos libertou de nós mesmos e do pecado. Aqueles que carecem, Deus, de entender e de compreender o Teu perdão nessa noite, eu queria pedir ao Teu Espírito Santo, abre essas mentes, abre esses corações, para que possam contemplar a glória do Senhor. Deus, aqueles que não esqueceram de tudo que o Senhor fez, eu quero orar por eles também. Porque em algum momento da nossa vida, em algum momento da vida de cada um, podemos esquecer do Senhor, achando que somos bons já o suficiente. Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Que venhamos ter sempre um relacionamento aberto, sincero, sem mácula com o Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou quando éramos pecadores. Porque isso demonstra que não tem nada de bom em nós. Nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos participar da ceia do Senhor. Queria chamar o presbítero Jaime aqui à frente. Eu queria te lembrar aquilo que Paulo nos ensina, que nós não podemos participar da ceia do Senhor indignamente. Participar da ceia do Senhor indignamente é quando você não conhece o ministério de Cristo Jesus. É quando você esquece que Ele foi levado à cruz por sua causa e por minha causa. Nós tínhamos um pacto com Deus e nós quebramos esse pacto. Por isso que o pão representa o corpo de Cristo Jesus, que foi pisado na cruz. Porém, a ceia do Senhor também nos lembra da esperança. Porque Jesus Cristo na cruz, Ele faz um novo pacto, uma nova aliança, não mais agora tendo nós como fiadores, mas tendo o seu próprio sangue. E Ele nos faz a promessa, dizendo que um dia, todos aqueles que Ele comprou com seu sangue, vão participar de uma mega festa, de uma mega santa ceia com Ele. Jesus Cristo nos instrui assim. Paulo e os apóstolos nos instruem assim. E é assim que eu queria te instruir nessa noite. E queria te lembrar que essa não é uma mesa da Igreja Presbiteriana de Pelotas. Essa é uma mesa de Cristo Jesus. Então, se você tem discernimento disso que eu acabei de falar, você é convidado a participar da ceia do Senhor. Última instrução, antes de distribuirmos, como nós temos feito em todas as ceias nesse período de pandemia, você pode ficar sentado, pode ficar tranquilo, que o nosso presbítero vai até você e ele vai entregar o pão e o cálice. Eu só peço que você aguarde para que a gente possa cear todos juntos, porque ceia também é comunhão. Por isso que no início da pandemia nós não tivemos ceia, acho que foi uns 3 meses sem ceia, porque nós não estávamos juntos aqui. E a ceia é um momento de comunhão dos filhos de Deus. Tá bom? Pedir para o presbítero Jaime fazer a oração pelos elementos. Depois distribui.
Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, Deus. Obrigado pela Tua palavra falada essa noite, Deus, que ela possa penetrar nossos corações e que possamos fazer a diferença, Deus, nesse mundo tão mau, Pai. Que o Senhor venha nos limpar nesse momento, Deus, te pedimos perdão pelas nossas falhas, Deus, pelos nossos pecados, e que possamos, Deus, fazer a diferença nesse mundo, Pai. Também te pedimos, Deus, pelos elementos da Santa Ceia, que nesse momento vamos participar, Deus, que essa comunhão nunca falte em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo, é que eu te oro e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e disse: esse é meu corpo, que será entregue por vós. Da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebam dele todos vocês. Vamos comer do pão, vamos beber do cálice. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque tudo o que estamos fazendo nessa noite só acontece por causa da Tua obra. Então,
muito obrigado, porque mesmo que somos indignos de estar na tua presença, o teu sangue nos comprou. E ao sairmos, Deus, por essa porta, que não venhamos esquecer dessa verdade. Guarda o nosso coração. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família desde o dia de hoje, até o dia em que Ele há de voltar entre as nuvens. Em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém.